Exatamente, Mel, porque os casos de arritmia cardíaca têm aumentado em todo o estado de São Paulo, a exemplo dos casos de mortes súbitas também. E como hoje é o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e da Morte Súbita, nós vamos reforçar, claro, a importância de manter os hábitos saudáveis e acompanhamento médico regular. Vamos conversar agora ao vivo então com a Joyce Cremonese, que vai trazer dicas de ouro aí para evitar esse mal, né, Joyce? Boa tarde. Boa tarde, Rodolfo. Uma ótima tarde para você. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, houve um aumento em 2025 de 14% nos casos de arritmia e quase 7% nos casos de morte súbita. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Dr. Eduardo, cardiologista aqui do IMC. Doutor, primeiro, com relação, vamos falar da prevenção. Quais são as principais dicas para a gente prevenir essa situação de arritmia, morte súbita, já que elas estão ali interligadas? Boa tarde. Boa tarde. A principal maneira de se prevenir arritmias e morte súbita cardíaca é você tratando os fatores de risco que estão relacionados principalmente a doenças cardíacas que acabam predispondo a ter arritmias, a levar a arritmias. Então, os principais sinais de alerta são aqueles pacientes com sintomas, com história familiar de doenças cardíacas ou arritmias, ou aqueles pacientes que possuem alto risco de ter arritmia cardíaca, principalmente aqueles pacientes que já têm alguma doença no coração. A melhor maneira de se tratar é prevenir, indo atrás desses pacientes e fazendo um diagnóstico adequado e um tratamento adequado. Hábitos saudáveis são essenciais? São essenciais. Hábitos saudáveis de vida, como dieta, atividade física, levar um estilo saudável, evitar álcool em excesso, tabagismo, tudo isso favorece tanto o tratamento de arritmias quanto a prevenção de doenças cardíacas, que acabam levando a arritmias. Então, você ter um estilo saudável de vida é essencial para que você não tenha arritmias e outras doenças cardíacas. A gente deve visitar o médico uma vez por ano. Pacientes que têm esses fatores de risco, que estão numa fase de maior risco, ou que tenham sintomas ou história familiar de doença cardíaca ou arritmias, sim, fazer uma consulta regular com um especialista, com um cardiologista ou um cardiologista especializado em arritmia, para que você faça uma investigação e um melhor tratamento. Rapidinho, qual o principal sinal de alerta? Os principais sinais de alerta. A arritmia é um grande problema, porque a gente tem arritmias benignas e malignas. Os sintomas podem variar desde assintomáticos até pacientes com palpitações cardíacas, desmaios, pré-desmaios ou até morte súbita. Às vezes o primeiro sintoma pode ser uma morte súbita cardíaca ou até um derrame. Então, sempre que você tiver sinais de alerta como palpitações, coração fora do ritmo, cansaço inexplicado, ou tiver história familiar ou se for cardiopata, procure seu médico para que a gente possa fazer uma avaliação. Ok, doutor, obrigada pelas informações. Então é isso, bora se prevenir, né? Obrigado aí pelas orientações importantíssimas aí, tratando sobre essa questão das arritmias.